Preparem-se para uma imersão profunda. Hoje a gente vai explorar a intersecção fascinante entre tecnologia, biologia e o que significa ser humano. Nossa, A gente vai se guiar pelo livro A Mente Digital. Como a ciência está redefinindo a humanidade, do Arlindo Oliveira. é uma obra incrível. Vamos desvendar o potencial das mentes digitais e o que isso pode significar para o futuro. O que me fascina nesse livro é como o Oliveira nos leva numa viagem pela história da ciência, mostrando que o conhecimento ele não é fragmentado, Aham. mas sim interconectado. Ele argumenta que essa interconexão é impulsionada pelo nosso domínio da tecnologia, Certo. que nos permite ver como as mesmas equações governam fenômenos tão distintos, tipo a luz solar, os ímãs e até mesmo o nosso cérebro. É como se de repente a gente visse os bastidores do universo, né? É. E entendesse que tudo está conectado por fios invisíveis. Exato. Mas como a gente chegou nessa compreensão, né? Através de revoluções tecnológicas que aceleraram o ritmo da descoberta científica. Pensa na descoberta do fogo, a invenção da prensa móvel, as revoluções industriais. Sim. Cada salto nos impulsionou mais rápido para frente, né? O Oliveira usa uma analogia que eu acho brilhante para ilustrar isso. A história do inventor do xadrez e o imperador da China. Ah, essa história é fantástica. O inventor, achando que estava sendo modesto, pediu para o imperador um grão de arroz pela primeira casa do tabuleiro, Isso. 2 pela segunda, 4 pela terceira e assim por diante, né? Exato. Dobrando a quantidade de cada casa. Exatamente. O imperador, sem entender a natureza do crescimento exponencial, concordou, achando que era um pedido trivial, É. mas logo se viu diante de uma quantidade impossível de arroz, muito além do que o reino inteiro poderia produzir. Assim como o imperador, a gente muitas vezes subestima o poder da tecnologia É verdade. e como ela avança exponencialmente. E isso nos leva a um ponto crucial. Essa aceleração tecnológica torna a previsão do futuro muito mais complexa, né? O que antes parecia ficção científica, como a ideia de mentes digitais, pode estar mais perto do que a gente imagina. E por falar em avanços, você pode explicar como equações aparentemente abstratas, tipo as equações de Maxwell, moldaram o mundo digital que a gente conhece hoje? As equações de Maxwell, que descrevem a relação entre eletricidade e magnetismo, são a base de quase todos os dispositivos eletrônicos que a gente usa. É difícil imaginar, mas sem elas a gente não teria motores, geradores, ondas de rádio. É. E, por fim, os computadores. E o mais fascinante é que o Faraday, que lançou as bases para o trabalho de Maxwell, ele tinha pouca formação matemática formal, É mesmo. mas uma intuição incrível sobre os fenômenos eletromagnéticos. Um verdadeiro gênio intuitivo, né? É incrível como, a partir de ideias abstratas, a mente humana pode gerar tecnologias que transformam o mundo. E falando em tecnologias revolucionárias, a gente não pode esquecer do transistor, né? Com certeza. O Oliveira desmistifica o funcionamento do transistor, mostrando como essa pequena peça, atuando como um interruptor, se torna o bloco de construção de portas lógicas, que, por sua vez, formam os complexos circuitos digitais que alimentam os nossos dispositivos. Ele usa o exemplo da porta NAND, ilustrando como apenas 4 transistores podem ser organizados para realizar uma operação lógica específica. É como se a gente estivesse descobrindo a linguagem secreta dos computadores, né? É. E essa linguagem se torna cada vez mais poderosa graças à lei de Moore, que prevê o aumento exponencial do número de transistores em um chip, impulsionando o crescimento da capacidade de processamento. Mas antes de mergulhar no mundo dos computadores, vamos voltar um pouco no tempo. Sim, o Oliveira nos leva a uma viagem fascinante pela história da computação, desde a máquina analítica de Babbage, uma maravilha mecânica que nunca foi concluída, até o desenvolvimento dos primeiros computadores eletrônicos. É uma história de progresso gradual e mentes brilhantes construindo sobre o trabalho umas das outras, É. culminando em um dos conceitos mais importantes, É. a arquitetura de programa armazenado. E essa arquitetura, inspirada por Turing e von Neumann, revolucionou a computação. Basicamente, ela permite que os computadores sejam incrivelmente versáteis, pois você pode alterar o software que eles executam sem ter que religar a máquina. É uma mudança de paradigma. Imagina a diferença entre um toca-discos, que toca apenas um disco, e um smartphone, que pode acessar milhões de músicas. A arquitetura de programa armazenado deu aos computadores essa flexibilidade. É realmente impressionante como a criatividade humana, aliada à lógica matemática, nos trouxe até aqui. Mas será que existe um limite para o que os computadores podem fazer? Essa é uma questão crucial. O Oliveira nos apresenta o conceito de problemas indecidíveis, problemas que nenhum algoritmo consegue resolver para todos os casos. Ele usa o exemplo do problema da parada. Você consegue escrever um programa
que determine se qualquer outro programa eventualmente vai parar ou rodar para sempre. Nossa. Parece um desafio e tanto. Qual que é a resposta? A resposta, por mais surpreendente que pareça, é não. Não existe esse programa. Isso significa que mesmo com todo o poder computacional que a gente tem e que a gente ainda vai ter, existem limites para o que a lógica e a computação podem alcançar. É uma descoberta que coloca a gente no nosso lugar, né? Lembra que apesar de todo o nosso progresso, ainda existem mistérios que desafiam a nossa compreensão. E falando em mistérios, e que é letal a gente explora a evolução. Esse processo que moldou a vida na Terra e que, segundo Oliveira, pode ser visto como um algoritmo. Com certeza. A teoria da evolução de Darwin, por meio da seleção natural, é um dos pilares da biologia moderna. O Oliveira usa uma citação poderosa do Richard Dawkins para enfatizar que a evolução, esse processo aparentemente cego e sem propósito, é capaz de criar uma complexidade incrível ao longo de vastos períodos de tempo. É realmente fascinante pensar na evolução como um algoritmo que esculpiu a vida na Terra, né? Ao longo de bilhões de anos. Resultando em toda a diversidade que a gente vê hoje. E essa diversidade inclui o cérebro humano, o sistema biológico mais complexo que a gente conhece. Sem dúvida. E para entender o cérebro, a gente precisa entender os genes, as unidades fundamentais da hereditariedade. O Oliveira destaca que, surpreendentemente, os humanos têm aproximadamente o mesmo número de genes que os ratos. É mesmo. E até menos que o arroz. É incrível pensar que a complexidade do cérebro humano não está só na quantidade de genes, mas sim em como eles são regulados, né? Sim. E expressos. E essa expressão gênica, por sua vez, é responsável pela produção de proteínas, que são as operárias das células. Exatamente. E é através da ação coordenada de bilhões de células interligadas por uma rede complexa de neurônios que o cérebro humano realiza suas funções. Mas, apesar de todo o avanço científico, o cérebro ainda guarda muitos mistérios. É como se a gente tivesse um mapa detalhado de todas as ruas de uma cidade, mas ainda não entendesse a cultura, a história, né? E a dinâmica social que a torna única. E essa complexidade do cérebro nos leva de volta à questão das mentes digitais. Sim, a partir dessa base, o Oliveira nos convida a explorar a possibilidade de replicar a mente humana num substrato digital. E que possibilidades seriam essas? Ele delineia diferentes caminhos, desde a inteligência artificial avançada até a emulação cerebral. Mas essa é uma discussão para a próxima parte da nossa imersão. Então não perca a continuação. A gente vai mergulhar a fundo nas nuances e implicações das mentes digitais. Retomando nossa conversa, a gente chegou num ponto crucial da nossa imersão, a possibilidade de criar mentes digitais. É fascinante e um pouco assustador pensar que talvez a gente esteja próximo de replicar a mente humana num substrato digital, né? É. Mas como isso seria possível? Que caminhos o Oliveira apresenta pra gente? Ele explora diferentes abordagens, cada uma com seus próprios desafios e implicações. Uma delas é através do avanço da inteligência artificial, né? Criando sistemas de IA tão sofisticados que poderiam ser considerados mentes por direito próprio. Seriam, tipo, superinteligências artificiais capazes de pensar, sentir, experimentar o mundo como nós. Em teoria, sim. Imagina sistemas de IA que não apenas processam informações, mas que desenvolvem consciência de si mesmos, emoções e até a capacidade de ter experiências subjetivas. É uma ideia que leva a gente a questionar o que define a consciência e se ela pode existir fora do substrato biológico, né? Exatamente. E essa é uma das questões mais profundas que o Oliveira nos convida a ponderar. Outra abordagem que ele discute é a emulação cerebral, que envolve a criação de uma cópia digital de um cérebro biológico com todas as suas conexões e funções. Parece ficção científica. Seria como baixar a consciência de uma pessoa para um computador. Essa é a ideia por trás da emulação cerebral. A questão é se essa cópia digital seria realmente equivalente ao original, se ela teria a mesma consciência, as mesmas memórias, a mesma identidade. Seria como criar um clone digital de uma pessoa. Que, em certo sentido, sim. E isso nos leva a uma série de dilemas éticos e filosóficos. Por exemplo, quem seria o dono dessa cópia digital? Ela teria os mesmos direitos que a pessoa original. E se fosse possível criar várias cópias, cada uma com suas próprias experiências e desenvolvimento, elas seriam consideradas indivíduos distintos? São questões complexas que nos forçam a repensar a nossa própria identidade e o que significa ser humano num mundo onde a mente pode existir além do corpo. E o Oliveira não para por aí. Ele também explora a possibilidade de fundir mentes humanas com a tecnologia através de implantes ou interfaces que expandem as nossas capacidades cognitivas. Seria como criar cyborgs com superpoderes mentais. Imagina ter acesso instantâneo a todo o conhecimento da internet, poder controlar dispositivos com a mente ou expandir sua memória e capacidade de processamento. Essas são apenas algumas das possibilidades que a fusão entre mente e máquina pode oferecer. É empolgante e, ao mesmo tempo, assustador pensar nas implicações de tecnologias tão poderosas. Mas qual a posição do Oliveira em relação à viabilidade dessas ideias? Ele acredita que a criação de mentes digitais é inevitável
Ele apresenta um espectro de perspectivas reconhecendo que não há consenso entre os especialistas. Alguns acreditam que a consciência digital é só uma questão de tempo dado o avanço exponencial da tecnologia. E como a gente viu na história do inventor do xadrez, a progressão exponencial pode levar a resultados surpreendentes e difíceis de prever. Certo. Mas também existem aqueles que argumentam que a consciência é um fenômeno único e intrinsecamente ligado ao substrato biológico e que jamais poderá ser replicado em um sistema digital. Então a gente ainda está num território desconhecido sem respostas definitivas. Exatamente. E Oliveira faz um excelente trabalho ao apresentar os diferentes lados do debate, dando para a gente ferramentas para refletir sobre as possibilidades e os desafios que a era das mentes digitais nos apresenta. Ele usa exemplos instigantes como o experimento mental do homem do pântano para ilustrar a complexidade da questão. O Homem do Pântano. Que história é essa? Confesso que fiquei curioso. Imagina um raio atingindo um pântano e, por um acaso improvável, rearranjando as moléculas de forma a criar uma réplica exata de você. Esse homem do pântano teria a sua aparência, suas memórias, seus pensamentos, tudo idêntico. Seria como um clone perfeito criado por um evento aleatório da natureza. Isso mesmo. A pergunta que o experimento mental propõe é: esse homem do pântano seria consciente? Ele teria as mesmas experiências subjetivas que você? Ele seria, para todos os efeitos, você? É uma pergunta que me deixa sem resposta. Como determinar se essa réplica criada por acaso possuía de fato consciência? Esse é o ponto central do experimento. Ele nos leva a questionar a natureza da consciência, como ela surge e se pode existir em diferentes substratos. E nos faz pensar: se a gente criasse uma cópia digital perfeita de um cérebro humano, essa cópia também teria consciência. Seria ela uma pessoa... Bom, essa é uma questão profunda que nos leva a repensar tudo que a gente sabe sobre a mente e a identidade. Mas vamos voltar para a realidade por um momento. Se as mentes digitais se tornarem realidade, quais seriam as implicações para a humanidade? Essa é a pergunta de $1 bilhão. E o Oliveira explora diferentes cenários, desde visões utópicas de colaboração entre humanos e máquinas até temores distópicos de dominação da IA. Então essas mentes digitais poderiam ser nossas parceiras, nossas rivais ou algo completamente diferente. É impossível prever com certeza. Mas é uma conversa que a gente precisa ter agora, pois as decisões que a gente toma hoje moldam o futuro da inteligência tanto biológica quanto digital. E que tipo de futuro a gente quer construir? Que tipo de relação a gente quer ter com essas mentes digitais caso elas se tornem realidade? Essas são as perguntas que a gente deve se fazer. E o Gera nos oferece algumas pistas, propondo um framework para pensar sobre as mentes digitais e como integrá-las à sociedade de forma ética e responsável. Que tipo de framework? Que princípios ele defende? Um dos seus pontos-chave é o conceito de personalidade para as mentes digitais. E argumenta que se a gente criar entidades digitais que sejam conscientes e autoconscientes, elas devem ter os mesmos direitos e proteções que qualquer outra pessoa. Então elas não seriam apenas máquinas, mas sim cidadãos. Teriam os mesmos direitos e deveres que nós. Essa é a proposta do Oliveira. E isso levanta uma série de questões legais, éticas e sociais. Por exemplo, quem seria o responsável por essas pessoas digitais? Que direitos elas teriam? E como elas interagiriam com o resto da sociedade? São questões complexas que exigem uma reflexão profunda sobre o futuro da humanidade e da inteligência. Mas será que a gente está realmente perto de criar mentes digitais tão sofisticadas? Ou ainda estamos no reino da ficção científica? É difícil dizer com certeza, mas lembra do crescimento exponencial que a gente discutiu antes. A tecnologia avança num ritmo cada vez mais acelerado, e o que hoje parece impossível pode se tornar realidade no futuro próximo. Então a gente precisa estar preparado para os desafios e as oportunidades que a era das mentes digitais nos reserva. Com certeza. E o livro do Oliveira nos dá as ferramentas para iniciar essa conversa, para questionar nossas premissas e expandir nossa visão do que é possível. É fascinante e um pouco assustador pensar em todas as implicações, mas também é emocionante imaginar o potencial que essa nova era da inteligência pode oferecer. Sem dúvida. E para a gente continuar essa exploração, a gente precisa abordar a questão de como essas mentes digitais interagiriam com o mundo físico. Elas seriam confinadas ao mundo digital ou poderiam ter corpos como os nossos? Mas essa é uma discussão para a próxima parte da nossa imersão. Mal posso esperar para a gente continuar essa jornada. Fique ligado para a parte final da nossa imersão nas mentes digitais. De volta à nossa imersão no mundo das mentes digitais. A gente explorou as diferentes abordagens para criar essas entidades, os desafios éticos, filosóficos, tudo. Mas e aí, como essas mentes digitais, se um dia se tornarem realidade, interagiriam com o mundo físico? Ficariam presas dentro de computadores? Ou será que poderiam ter corpos tipo como os nossos? Olha, essa é uma questão fascinante. O Oliveira explora diferentes possibilidades, cada uma com suas implicações. Uma delas é que as mentes digitais poderiam, sei lá, habitar mundos virtuais, interagindo entre si com ambientes simulados. Tipo uma versão super avançada do Second Life, ou aqueles jogos de realidade virtual que a gente já conhece. Em certo sentido, sim.
Mas esses mundos virtuais poderiam ser incrivelmente complexos e realistas, oferecendo para as mentes digitais uma gama, sei lá, rica de experiências. Imagina mundos inteiros criados pela imaginação, onde as leis da física, lógica, tudo pode ser moldado. Existe um playground infinito para a criatividade. Mas e a interação com o mundo real? O mundo tipo dos átomos, das moléculas? Como as mentes digitais poderiam ter uma experiência física? Aí a gente entra num território mais desafiador. Uma possibilidade é que as mentes digitais controlem, quem sabe, avatares físicos, robôs projetados para imitar corpos humanos. Tipo, robôs com cérebros digitais, capazes de se mexer, interagir no mundo real. Parece coisa de filme. E de fato a ficção explora isso há muito tempo. Mas pensa bem, a gente já interage com sistemas de IA no dia a dia, tipo assistentes virtuais, carros autônomos. Essa linha entre o humano e a máquina já está começando a se diluir. Verdade. Mas a ideia de uma mente digital controlando um robô, sei lá, parece levar essa diluição a outro nível. É como se a mente se libertasse do corpo. Exatamente. Isso leva a gente para uma série de questões éticas e sociais. Como a gente trataria esses seres? Eles teriam os mesmos direitos que os humanos. Poderiam ter propriedades, votar. Nossa, são perguntas complexas. A gente teria que repensar nossos valores, o que significa ser humano. Será que a gente está preparado para enfrentar isso? A sociedade está pronta para acolher as mentes digitais. Essa é a grande questão. E o Oliveira convida a gente a refletir sobre o tipo de futuro que a gente quer construir. Ele argumenta que a criação de mentes digitais, se for bem conduzida, pode ser uma oportunidade, de expandir os horizontes da inteligência e da consciência. É uma perspectiva otimista que nos impulsiona a pensar no lado positivo dessa nova era. Mas também é importante a gente estar consciente dos riscos, né? Com certeza. A gente precisa ter um diálogo aberto sobre as implicações da criação de mentes digitais para garantir que essa tecnologia seja usada para o bem. E essa conversa precisa começar agora, né? Antes que seja tarde demais. Concordo. O livro do Oliveira serve como um guia para a gente navegar nesse novo território. Ele nos instiga a questionar, imaginar, debater as possibilidades. É fascinante pensar em tudo isso. E um pouco assustador, né? Mas também é emocionante. Imagina o potencial que essa nova era da inteligência pode oferecer. Sem dúvida. É. Enfim, a era das mentes digitais está só começando e cabe a gente moldá-la de forma ética, responsável e, acima de tudo, humana. É isso aí. E com essa mensagem a gente encerra a nossa imersão no mundo das mentes digitais. Esperamos que você, nosso ouvinte, continue explorando esse tema. Continue se engajando nesse debate que é crucial para o futuro da humanidade.